Boa tarde a todos. Boa tarde. Havendo número regimental, declaro aberta a 8ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Regimento do Congresso Nacional número 11 de 2019, para investigar os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia, o debate público, a utilização de perfis falsos para influenciar o resultado das eleições de 2018, a prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos, e o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. A presente reunião destina-se à oitiva decorrente do requerimento número 96/2019 da CPI Fake News. Esclareço que, para fins de organização dos trabalhos, o uso da palavra seguirá os dispositivos regimentais, bem como as normas enviadas a todos os membros que passo a ler. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra de acordo com a ordem contida na lista de inscrição, que estará disponível para assinatura exclusivamente no plenário em que será realizada a reunião da comissão com antecedência de 30 minutos do horário marcado para seu início. Nos depoimentos e inquirições, o presidente poderá franquear inicialmente a palavra ao depoente. A relatora, então, interpelará o depoente pelo prazo que for necessário. Em seguida, os relatores parciais, se assim o desejarem, poderão fazer perguntas ao depoente por até 10 minutos cada um, assegurado ao mesmo prazo para a resposta. Após a resposta, é franqueado o prazo de 2 minutos para a réplica e de até 2 minutos para a tréplica. Após a relatora e os relatores parciais, os autores dos requerimentos aprovados na ordem de apresentação e os demais membros da comissão, pela ordem de inscrição, poderão dirigir perguntas ao depoente pelo prazo de até 5 minutos cada um, assegurado o mesmo prazo para a resposta. Após a resposta, é franqueado o prazo de até 2 minutos para a réplica e de até 2 minutos para a tréplica. Os demais congressistas que não sejam membros da comissão poderão participar dos trabalhos, podendo usar da palavra após os membros da referida comissão. A relatora e o presidente poderão interpelar o depoente a qualquer instante do depoimento. O presidente deverá alertar o interpelante sobre pergunta que já houver sido respondida pelo depoente, a fim de se evitar repetições necessárias. Concedo a palavra por 15 minutos ao deputado Alexandre Frota para a sua exposição. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Humberto. A minha proposição iria no sentido de que nós pudéssemos utilizar, por exemplo, aqueles 14 minutos, 5 mais 5, 2 mais 2, sem necessariamente ser aquele bloco. Porque existem perguntas que nós pretendemos fazer ao depoente que ele pode responder sim ou não e já interfere na outra pergunta, se você vai fazer ou não. Será que poderia ser usada essa forma? Talvez ela pudesse ser mais eficiente para o que a gente quer? Responderei algo mais. Pela ordem, deputado Rui. Presidente, talvez seja desnecessário, dado que o depoente foi convidado e já havia sentido antes, inclusive, mas talvez fosse importante relembrar sempre que os que participam da CPI na condição de depoentes estão obrigados a falar a verdade. Eu acredito que todos que chegaram aqui falaram a verdade, não tenho a menor dúvida disso, nobre deputado. Eu vou deferir favorável à questão de ordem do senador Humberto Costa. Com a palavra, por 15 minutos, o deputado Alexandre Frota. Boa tarde, senadores, senadoras, deputados, deputadas, ao presidente, à nossa relatora, a todos aqui os convidados, imprensa. Vamos ao que interessa. A CPI tem o poder de polícia. Eu sei tudo o que eu vi, ouvi e vivi. Temos a tarefa de investigar o modus operandi de milícias digitais, tão comuns nas redes sociais. Ataques combinados, fogo amigo, assassinatos de reputações, fake news, ameaças contra aliados, contra mulheres, contra nossos filhos ou qualquer um que não aceite compactuar com o que eu chamo hoje de seita.
um terrorismo virtual, assédio digital que vai aos extremos. Pessoas que atuam de maneira perversa em cima da intimidação. De amadores iludidos passaram a assessores parlamentares credenciados e remunerados. Saíram do esgoto, ratos de web. Essa milícia virtual existe, está clara e é de conhecimento nacional e da maioria que querem enxergar o que vem acontecendo. São responsáveis por muitos problemas que acontecem com suas ideologias, indicações de cargos, fomento da raiva e do ódio, ministros, secretários e assessores indicados no que eu posso chamar hoje a farra do cargo. A farra dos cargos são extensas. Para vocês verem, até o Queiroz reapareceu com 500 carguinhos de 20 mil contos. 20 mil contos cada, e ainda falou, pode indicar para qualquer comissão. Ora, se isso não é uma confissão, isso é o quê? Bolsonaro mente quando diz que governa para todos e sem viés ideológico. É óbvio que ele tem um viés ideológico, e todos nós sabemos disso. Os meninos do Bolsonaro, como ele próprio gosta de chamar, e já conhecidos nas mais diversas reportagens de revistas de cunho nacional, trabalham com perfis falsos em excesso. Sabemos o quanto é grave a existência da rede de intrigas de Bolsonaro, que produz material em escala atacando quem estiver na frente ou venha a discordar, venha fazer o contraditório. Os ataques coordenados contra Joyce nas últimas semanas foram covardes. Durante a campanha existiu fake news de ambas as partes, ok? Eu mesmo fui muito atacado e fui vítima do PT e hoje sou vítima do bolsonarismo. São muitos perfis. Bolsonéias, Bolsonaro 2.0, Snapiro. Eles estão também em gabinetes de deputados aqui na Câmara, que usam as horas vagas para atacar, criam grupos de WhatsApp e operam dessa maneira. E eu estou muito perto de descobrir. E por isso solicitei ao meu partido, PSDB, que me colocasse posteriormente como membro desta comissão, porque tenho certeza que poderei colaborar e muito em breve poderei apresentar aqui esses gabinetes que mantêm alguns milicianos digitais travestidos de assessores parlamentares. Não falei antes, talvez alguém pergunte isso, porque além de não ter sido perguntado, eu não sabia que se tratava de uma rede de pessoas e recentemente ficou claro que o Palácio do Planalto virou um porto seguro desses terroristas digitais. E assim que soube, fui o primeiro a falar, fui o primeiro a denunciar. E por isso também fui expulso do PSL. Terroristas virtuais, pessoas que compõem este grupo, está claro que há interferência do Poder Executivo no Legislativo, inclusive com ameaças virtuais. Posso citar o exemplo do presidente Jair Bolsonaro interferindo no processo de escolha do líder do PSL. Por isso, hoje é um dia importante para analisarmos o que vem acontecendo, pois vem de dentro do palácio os três personagens que vieram das redes bolsonaristas, tiveram oficializadas as suas redes de ataque com dinheiro público. Eu tenho aqui em minhas mãos a foto dessas pessoas, pretendo mostrá-las aqui. Se vocês me derem alguns minutos. Não. É do Tércio, do Matheus e do outro Matheus. Tá? Enquanto isso, eu vou continuar lendo aqui. Vieram das redes bolsonaristas, tiveram oficializadas as suas redes de ataque com dinheiro público. E quem coordena? Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, direto do Rio de Janeiro, coordena, realizando reuniões, disparando via WhatsApp os seus comandos
Inclusive, eu sou a maior testemunha. Eu fui almoçar com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio e os três, Mateus, Tércio e outro Mateus, e mais o filho Carlos Bolsonaro, estavam na sala do presidente. Eu esperei alguns minutos e depois entrei. Eles saíram assim que eu cheguei. Estavam os três. Vocês podem confirmar a qualquer momento a minha entrada, o meu almoço com o presidente, inclusive a entrada dessas pessoas e também do próprio Carlos Bolsonaro. E ainda falo mais. Me lembro que ele havia me dito que o filho dele não comparecia, não frequentava o palácio. E por diversas vezes que fui, lá ele estava. Sabemos que esse grupo trabalha com injúria, ódio, calúnia e ideologia. Acho que tudo isso atrapalha em muito a nossa democracia. Recentemente, Joyce Haussmann declarou que existem 1.500 perfis falsos. Acredito que tem até mais. Acredito que tudo isso que vem acontecendo fere a Lei 1079, que trata do crime de responsabilidade do presidente da República, de improbidade administrativa e de segurança nacional, pois ele aumenta, ele estimula, ele apoia, ele bate palmas, ele ri e ele paga. Essas pessoas são pagas. Isso recebendo um bom dinheiro para cada uma dessas pessoas, coagindo, humilhando e ameaçando. Ao contrário do que eles dizem, a liberdade de expressão não representa um salvo-conduto para divulgar fake news e achincalhar críticos, deputados, senadores, secretários, ministros, adversários na internet, inclusive por meios de perfis falsos e de robôs, os famosos bots. Nem para usar servidores pagos com o dinheiro público para promover linchamentos virtuais. Tampouco representa uma tentativa de instaurar um Ministério da Verdade para arbitrar o que seriam e o que não seriam fake news. Imaginar que a divulgação de notícias falsas e difamação em rede possa continuar a ocorrer impunemente é querer institucionalizar o vale-tudo que existe hoje em dia na web, para o qual não faltam exemplos e testemunhas. Não é preciso ser iluminado pela luz divina para apurar o quanto isso acontece e identificar os responsáveis pelos atos de vandalismo. É uma honra abrir as apresentações, fui convidado e com muito orgulho gostaria de dizer algumas palavras para que nós possamos entender a gravidade do tema que estamos tratando. A CPMI trata de fake news e cyberbullying nas redes sociais. Este é um dos problemas mais graves da atualidade. E se não tratarmos isso, a nossa democracia vai pagar um preço. Assim que as eleições terminaram, já vimos diversas notícias falsas. De um lado, como a famosa mamadeira de piroca. Do outro, as afirmações de que as urnas eram fraudadas. Aliás, sobre a mamadeira de piroca, já notaram que os bolsonaristas não falam mais sobre isso? Vimos um auto-intitulado filósofo, um charlatão que mora na Virgínia, que se apresentou como influencer do governo. O Brasil tinha eleito um governo de direita, mas foram usados linchamentos públicos dentro da direita, dentro da própria direita. Se há deputados do Novo aqui dentro... Eu gostaria de pedir silêncio, por favor. Desculpa, presidente. Se há deputados do Novo aqui dentro e que devem estar cientes de que talvez o número de liberais de direita fosse ainda maior no parlamento, mas candidatos do Novo foram linchados nas redes sociais pela ala olavista, os mais extremos da direita, com mentiras como o partido é globalista por apoiar a Agenda 2030, agenda com objetivos claros de desenvolvimento sustentável que deverá ser implantado até 2030. Queríamos saber até onde esse governo seria civilizado, como esse governo restabeleceria pontes, quais os danos, quando esse governo começou. Muitos pensavam que o presidente era vítima dos filhos, que era alguém que se deixava enganar por filhos, precipitados e mimados, que tocava o terror nas redes sociais. Não demorou muito para acontecer comigo.
e outros deputados, aquilo que aconteceu com vários adversários na campanha. Eu, por exemplo, sofri linchamento público quando, em 17 de janeiro, Olavo de Carvalho, principal influenciador, guru, chefe do Bolsonaro, da ala mais selvagem e sectária do governo, deputados que viajaram para a China sofreram ataques enormes. Olavo entrou, deu um chilique, ameaçou os deputados que ficaram conhecidos como a bancada da China. E foi aí que eu me solidarizei a esses deputados que tinham viajado e começou a minha guerra com esse charlatão, esse Herculano Quintanilha que mora na Virgínia. Ele falava que os deputados tinham ido em busca de negócios para o Brasil. Entre os deputados agredidos estava Carla Zambelli, vejam, que apanhou tanto que deve ter perdido toda a sua dignidade e hoje age feito uma das principais puxa-sacos do Jair Bolsonaro. Uma curiosidade aqui, Jair Bolsonaro foi, dias atrás, em uma viagem à China para fechar negócios. Todos nós sabemos disso. Vocês, por acaso, viram ou ouviram, ou leram os linchadores que atacaram os deputados lá em fevereiro abrirem o bico? Não. Não falaram nada. Isso mostra o quanto eles são seletivos. Eles vão atrás daqueles que têm um pouquinho de autonomia e pensamento e que querem o contraditório quando não concordam com essa lambança que vem sendo feita pelo governo Bolsonaro. Infelizmente, que eu ajudei a eleger. Mas vamos voltar para janeiro, novamente a partir de Olavo de Carvalho. A partir do dia 25 de janeiro, ele começou a atacar o presidente Mourão desenfreadamente. E não houve, por parte do presidente da República, nenhuma ação para proteger o seu vice-presidente. E eu fiz uma pesquisa enorme, que está aqui, e vou deixar para o uso dessa relatoria e de todos vocês, sobre as convocações e ao linchamento de Mourão. É óbvio que eu não vou ler tudo aqui para vocês, mas aqui eu tenho a data que ela inicia e a data que ela termina e o número de postagens humilhando, desprezando, acabando com o vice-presidente. Algo inadmissível, que o presidente nada fez, e muito pelo contrário. Seu filho, seus filhos, seus comandados no palácio e todos aqueles que trabalham nessa rede podre da internet, todos eles atacaram o presidente Mourão. Ataques intensos. E aqui eu tenho todo o conceito de milícias virtuais utilizado atualmente. E aí tenho vários aqui, ó. Tem os formadores de opinião, só mais um tempo, por gentileza. Tem os formadores de opinião, tem os youtubers, tem aqui os blogsfera, tenho aqui a mídia e tem aqui os políticos que concordam com o que é feito. Golpe do vice. O bizarro caso do golpe do vice no primeiro mês de governo. Um dia depois, Olavo começa a campanha difamatória contra Mourão. Primeiro diz que o decreto assinado por Mourão, que fora feito na época de Temer e validado por Bolsonaro, ampliava direito ao sigilo, citando o caso do crime de Adélio. E por aí vai. Olhem bem. Presidente, uma questão de ordem. São revelações chocantes. Muitas delas nunca tive conhecimento. Talvez se pudesse dar um tempo adicional para o depoente, seria importante para o esclarecimento da CPMI. Deputado, não terá problema, porque eu já olhei o painel, inclusive o deputado Alexandre já faz parte da comissão. Então, mesmo que a gente não desse a extensão do tempo, ele, como membro da comissão, ele terá mais uma dilação. Obrigado. Senhor presidente, só uma observação. Na verdade, eu não estou vendo nada de novidade. Não estou vendo nada que não tenha saído na imprensa. Mas, de qualquer forma, também não tenho nada contra que ele continue a falar. Muito obrigado, mas vai ver daqui a pouco. Como eu fiquei de apresentar para vocês, os contratados de Bolsonaro, conforme saiu na imprensa, todos sabem, né? Esse chama-se Tércio, esse veio exatamente das redes sociais do Bolsonaro, hoje está
está do lado da sala do Bolsonaro praticamente, essa figura, que é uma das figuras comandadas por toda essa rede, e essa pessoa que está aqui do lado do Bolsonaro, aqui tem o tal do Matheus, quero mostrar, um é o Matheus e esse aqui é o Tércio. O Matheus é o maior, tá? E aí... Presidente, só para ficar claro, eles estão no gabinete do presidente da República? Estão no gabinete, os três estão no gabinete, contratados como assessores parlamentares ou assessores técnicos do presidente Bolsonaro. Eles foram trazidos de fora, vieram da campanha, tinham suas páginas fakes, brigavam, arrebentavam. O Jair Bolsonaro se encantou por eles e trouxe essas três figuras para trabalharem dentro do gabinete. Estão lá hoje. Se vocês quiserem sair daqui, a gente vai até lá. Eles estão sentados lá, trabalhando e naturalmente falando muito mal de todos nós aqui. Para manter aqui a ordem dos trabalhos, eu gostaria que os nobres parlamentares que estão nesta comissão não interrompessem a exposição do nosso depoente, porque depois vai ter o debate de perguntas e respostas. Claro. E gostaria também que o nobre deputado desse celeridade e deixe para mostrar suas provas no momento adequado, quando for questionado. Perfeito. Bom, para ver, ele tem até o crachá aqui, tá? Era importante mostrar isso para vocês. Mas eu vou... Então, aqui, ó, eu vou entregar todo esse material. Esse material não tem... Infelizmente, esse material a imprensa não tem. Esse material aqui é um material de pesquisa que eu vou entregar para a CPI, que prova aqui a convocação do Olavo de Carvalho pedindo o linchamento do nosso vice-presidente. Mas eu vou aqui, ó. Eu quero falar para vocês que o guru do Jair Bolsonaro, o cara que indica ministro, que trabalha em cima de ministro, ele e a milícia dele fazem isso aqui, por exemplo. Eu espero que o Caetano tome cuidado. Vocês acham que pode, seja ele, seja da milícia dele, isso é certo? Tudo bem, que não é, mas é da turma, né? Vamos lá. Esse sujeito aqui postou o vídeo, disse que foi o pai disse que foi ele, agora ele acabou de dizer que foi o pai que postou o vídeo, que fala tanto, né? Que fala tanto, combatendo, trabalhando em cima da injúria, da difamação, da calúnia, do ódio. Está aqui. Hã? Quer falar? Pessoal, por favor, eu gostaria que as pessoas que estão aqui nesta comissão permanecessem caladas até o depoente concluir o seu relacionamento. E isso é intimidação ao depoente. E outra coisa, se tiver alguma pessoa que não for parlamentar, que fizer qualquer problema para deixar constranger o depoente, eu vou solicitar a segurança que o retire da sala. Senhor presidente, só mais uma breve observação. Eu concordo com os nossos colegas, só pediria aos nobres amigos e colegas que, quando for o contrário, agem assim também. Porque eu estou cansado de ver comissões, historicamente, que quando você está defendendo algum tipo de reforma, que algum sindicato é contra, acontece a mesma coisa, do outro lado. Portanto, deveria ter o mesmo comportamento. Estão intimidando o parlamentar numa CPI. Com certeza. Vamos dar sequência, deputado Alexandre. Vamos dar sequência. Opa. Presidente, tem que tomar providência. Olha. Isso está conturbando o trabalho da CPI, está intimidando o depoente, presidente. É necessária uma providência. Eu vou voltar a avisar que as pessoas... retirá-lo. Quero que refaça o meu tempo, por favor. Vai identificar quem é. Eu solicito a segurança da casa. Se alguém que está aqui, vamos chamar até de plateia, se exacerbar nas suas críticas ao depoente, a favor ou contra, que a segurança haja de acordo com o regimento interno da casa. Muito obrigado, presidente, mas só para avisar ele que eu não fico intimidado com nada. Como é de conhecimento, tivemos linchamentos
como é de conhecimento, tivemos linchamentos contra o Bebiano, contra o Santos Cruz, contra a Joyce, eu, Bivar e diversos outros. Isso não para, mas ficou ainda pior depois de fevereiro ou março, quando até pessoas ligadas ao governo começaram a usar uma estética chamada Vapor Rave. Eu tenho ela aqui, inclusive. Isso foi apreendido como uma alt-right nos Estados Unidos, que fazia a mesma coisa, mas com uma diferença. Nos Estados Unidos, eles defendem racismo e eugenia, certo? Aqui, pelo menos, não chegaram a isso, mas são misóginos, são antissociais, é uma espécie, são pessoas que se apresentam hoje nas redes sociais, são identificadas com um processo neon, psicodélico, golfinho voando, tudo muito lilás. Eu tenho, inclusive, aqui, eu mostro para vocês, eu trouxe aqui. A gente vai achando aqui, vai mostrando aos poucos para vocês. Mas, enfim, com esse excesso de perfis falsos, agressividade descomunal, emporcalhamento do debate e intimidação de qualquer pessoa civilizada que entre em seu caminho, sofrem ataques. Eu mesmo sofri muitos ataques, tive minha família ameaçada, tive meus filhos ameaçados, tive minha esposa, enfim, muita gente, tive sim. Você não acredita, mas tive. Eu mostro para você. Vou mandar para a polícia. Eu não sou... Eu gostaria de fazer um apelo aqui à nobre deputada Carolina. A senhora vai ter tempo suficiente para questionar, para inquirir o depoente. Por favor, eu gostaria que Vossa Excelência não atrapalhasse os trabalhos da casa. Volto a palavra ao deputado depoente. Aqui eu tenho uma das ameaças, por exemplo. Vamos lá. Um cara que se diz Diego Isbizero, militante de direita e conservador. Está aqui. E aí ele fala para mim. Pensa que é super-homem, mas não é, viu? É de carne e osso. Está aqui. Ele se apresenta como militante da direita. Esse aqui, ó, é o famoso Vapor Raves. São assim que eles se apresentam todas as vezes que vocês tiverem conhecimento dessas pessoas com isso aqui, fazem parte dessa gangue digital, muitas vezes orgânica, muitas vezes contratados ou grupos, mas eles se unem e se auto-intitulam os Vapor Raves. Está aqui, eu queria mostrar para vocês. Esse aqui também é curioso. Juliano Neres da Silva, 0 seguidor. 0 seguidor. Em busca da verdade objetiva. Ele tem 0 seguidor, mas ele entrou atrás de mim e falou o seguinte: deixe de ser ridículo, sujeito. O público inteligente não deixará de confiar no Terça Livre. Não deixará também de acreditar no Bolsonaro. Você, Joyce e tutti quanti foram impelidos a despirem-se de seus avatares. 0 seguidores. Paulo César, cristão, educador, vejam bem, cristão, educador, Deus é meu guia, família é meu porto seguro, quero apenas um país justo onde todos sejam iguais perante a lei. Ele é cristão, educador, mas ele entra no traíra pornô. Maria Laura vive falando com Abraham Weitraub. Esse fruta não passa de um parasita sustentado com dinheiro público. Nojo, define. Estou mostrando os ataques. O que isso tem a ver com fake news, deputado? Não estou entendendo. A senhora falando a sua vez, por favor. Não estou entendendo, só.
Ele foi convidado, o nobre senador, ele está expondo. Depois da exposição dele, Vossa Excelência vai poder inquirir. Só para lembrar que ele está na condição de depoente aqui hoje. Eu fui convidado. De qualquer maneira, está aqui na condição de depoente, não está aqui com a prerrogativa de deputado. Está aqui como depoente. Convidado, foi deputado, eu sempre sou. Que foi Desculpa. aprovado. Deixa eu mostrar para vocês agora o que os robôs fazem. Vejam aqui, ó, esse texto, leiam bem esse texto. Urgente, flagrante nas eleições argentinas. Quem fala é Margarete Jogaibe, certo? Um seguidor, tá certo? Olha o texto. Newton Rieger, o mesmo texto. 4 seguidores. Todos praticamente na mesma hora. Reginaldo Miguel, 8 seguidores, o mesmo texto. Marcos Pontes, não é o ministro, 7 seguidores, o mesmo texto. Deputado, o problema é fake news ou é a pessoa ter poucos ou nenhum seguidor na rede? Eu não estou entendendo qual é o problema. Presidente, é relevante a informação. Ele está informando como funciona o sistema de robôs. Eu vou garantir a palavra aqui do nobre depoente e depois todos os parlamentares terão a oportunidade de inquirir e questionar o seu depoimento. Eu solicito, inclusive, ao nobre deputado Alexandre que puder dar celeridade. Tudo bem. É mesmo? Presidente, me permita, continua tendo, talvez o depoente nem esteja percebendo, mas continua tendo manifestações da plateia e ameaças. Comunistas. E ameaças. Presidente, isso torna impossível essa CPI ter continuidade. Torna impossível. Se eles querem conturbar e impedir o funcionamento, se nós permitirmos, assim vamos deixar. Então, eu arguo o regimento interno para Vossa Excelência, porque está tendo uma conturbação do ambiente para que Vossa Excelência determine a retirada desses indivíduos que querem, primeiramente, impedir que a CPI conduza suas investigações. Segundo, obstruir um depoimento que é importante para o trabalho da CPI. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria que fosse esclarecido se nesse momento o Alexandre Frota está como depoente ou como parlamentar. Porque como depoente, o tempo dele já acabou. Mas Vossa Excelência disse que ele continua por ser membro da comissão. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, que fosse esclarecido qual a natureza da presença dele neste momento na mesa. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputada Luziane. Eu só gostaria de esclarecer para a deputada Bia e para os demais que o deputado Alexandre Frota foi um requerimento de minha autoria de convite ao deputado federal Alexandre Frota. Ele está convidado nessa comissão. Então, eu acho que a gente, como convidou e ele atendeu o convite, ele tem o direito de falar e ter o tempo para falar o que ele quer falar. Ou a gente não quer ouvir porque estão com medo do que ele vai dizer. Então, eu só peço Ninguém tem medo aqui, nós queremos só esclarecimento. Eu gostaria apenas, com relação à obstrução, muito me espanta. Bora manter a tranquilidade no plenário. As pessoas são os mestres. Vamos manter a tranquilidade. Tem uma claque que veio organizada aqui, o pessoal está atrapalhando. Deixa ele falar, o presidente dá o tempo. Vamos manter a tranquilidade. E a gente depois faz o debate. O nobre deputado Alexandre Frota, ele está aqui a convite, como qualquer um que for convidado, sempre nós vamos dar sempre uma extensão do seu tempo. Porque é importante que hoje não temos nenhum outro membro a depor, nenhum outro membro convidado nem convocado. Então, esta presidência vai abastecer mais do tempo do deputado Alexandre Frota. E garanto aos senhores que qualquer outro que venha aqui terá o mesmo tratamento, seja ele de um lado ou de outro lado. Com a palavra, o deputado Presidente, Alexandre Frota. E as manifestações em plenário de intimidação ao depoente? Eu vou solicitar, nobre deputado, a segurança da casa. Ou então eu vou pedir, pelo menos, antes de utilizar do regimento interno, mas eu gostaria que os nobres membros que estão ali atrás das galerias, se pudessem recolher esse cartaz, a presidência ficaria muito grato, já que o regimento da casa proíbe esses banners. Obrigado. Posso continuar, presidente? À vontade, deputado. Já que a deputada Bia Kicis queria que eu falasse de fake news, ela, como uma das maiores defensoras do Jair Bolsonaro, essa semana postou essa fake news. Né, Bia? Vamos falar agora sobre fake news. Então, ela postou essa fake news e depois, quando ela viu que era fake news, deputada do PSL diz que apagou o suposto vídeo das Farc, que aquilo foi uma palhaçada, nem o Gugu Liberato fez aquilo, né?
foi um suposto vídeo das Farc após saber que seria fake. Já que ela gosta de falar aqui sobre fake news, estamos aqui. Perfeitamente, deputado. Quando eu não sou uma difusora de fake news, não, porque você agora está me acusando. Eu quero manter a palavra, nobres deputados e deputadas, senadores. Direito de resposta. O convidado está com a palavra. Sim, presidente, direito de resposta, então logo ele acaba de falar. Vamos lá? Ela não tem direito de resposta. Não, só se fala como ofendido. A maior defensora do Bolsonaro assume que é fake, mas disparou para criar fato, emoção e coitadismo. Mudar o foco, inclusive. Ex-procuradora da República, deputada federal, tá aqui, ó, lançou. Aí, o Nando Moura, que é o principal articulador, um dos principais alunos de Olavo de Carvalho, mandou esse tweet aqui, ó. Gosto do Olavo, mas gosto mais da verdade. A Bia Kicis apagou a postagem e depois me agradeceu em privado. Tá aqui. Certo? E é para vocês entenderem como faz. Presidente, antes que ele passe para outros fatos, eu exijo meu direito de resposta agora, presidente. Porque eu estou sendo ofendida. Após o depoimento, eu quero esclarecer, o depoimento presidente. do depoente, a senhora vai ter tempo. Ele já está passando para outras pessoas, eu quero meu direito de resposta. Vou lhe dar tempo à vontade para a senhora responder a ele. Por gentileza, presidente, eu com a gostaria palavra ao agora. deputado Alexandre Frota para continuar o seu depoimento. Espero que seja breve, para que a gente abra para o debate. Perfeito. E aí a deputada Bia... Eu tô acabando. Vai ter a defesa para poder utilizar... Estou acabando aqui essa primeira parte. Então, o Olavo de Carvalho, que é o mentor, o guru, essa semana ele idealizou no curso online dele, e aí pessoas como esse Click Time falam o seguinte sobre o vídeo que a deputada Bia Kicis postou. Ainda sobre o vídeo das Farc, eu afirmo que é fake. Porém, nem de longe podemos menosprezar a intenção de ação. Vocês entenderam como eles querem trabalhar a cabeça das pessoas? Mesmo sendo falso, né? Está aqui a prova. E tem mais outro aqui também. É o tal do Oswaldo Eustáquio, também figura carimbada no Twitter. Ele fala... As Farc... Presidente, não é possível, presidente. Vossa Excelência tem que tomar... Presidente, não tem condição mais. Tem que retirar, presidente. Não tem condição. As Farc ameaça Bolsonaro. Solicito já está saindo ali, por favor. As Farc ameaça Bolsonaro. As manifestações violentas na América Latina não são coincidência. Meu Deus, Bolsonaro está sendo ameaçado. Aí aqui embaixo ele posta... dizendo que é fake e concordando e retuitando a deputada. E termino com ela aqui falando sobre o vídeo das Farc. Removi assim que fui informada de que seria fake. Postei porque recebi de uma fonte muito respeitável. Acreditem. Quais são as fontes? As milícias digitais. Né? Então... eu tenho um vasto material aqui que ao longo, à medida que vocês forem me perguntando, eu vou mostrando para vocês. Só para encerrar esse aqui... Para concluir, deputado. Esse aqui é de Amanda Verso. Isso aqui é como eles fazem quando eles querem comandar, dar uma ordem de comando nas redes sociais. Então, posta... Sabia por que o MBL não quer que o governo Bolsonaro dê certo? Conheça as Saiba por que o MBL não quer que o governo Bolsonaro dê certo. Conheça as maracutaias do verdadeiro partido político do Kim, que quer censurar quem fala a verdade. Eles soltam isso, eles fazem uma trade, que é uma linha de raciocínio, e aí começa a disseminação geral. Então... à medida que vocês forem me perguntando e forem falando, eu vou mostrando mais um vasto material que eu tenho aqui. Aqui só para... eu entreguei para o senhor o linchamento do Mourão. Nós temos também os dados da convocação ao linchamento contra Raquel Sherazade, em 2017, quando ela compara o Lula e Bolsonaro no populismo. Foi uma crítica política, nada de baixo foi falado, foi um negócio que não foi pessoal. E aí o Alan dos Santos ativa um seguidor e esse seguidor inicia o linchamento.
Está aqui também toda a pesquisa feita. Vou deixar aqui para que todos que quiserem tenham acesso. Ela é minuciosa. Tem aqui a hora que começam os ataques e a hora que terminam os ataques. Concluindo, deputado, essa primeira agora, fase. só essa primeira parte aqui, ó. Perfis que comemoraram a demissão do Santos Cruz. Tem todos. Esses são os mesmos do Mourão, são os mesmos da Raquel Sherazade, são os mesmos do Alexandre Frota, são os mesmos da Joyce, são os mesmos do Bivar, são os mesmos. Vocês podem fazer um cruzamento e vocês vão ver que é sempre a mesma milícia fazendo isso. Deixa aqui. Concluíram, foi, deputado? Concluí. Então, invocando aqui o artigo 14, no seu inciso 8º, eu concedo a palavra por 5 minutos à deputada Bia para fazer a defesa que foi citada nessa primeira parte do pronunciamento do deputado Alexandre Frota. Pois não. Para demonstrar, assim, deputada, que essa presidência age com isenção. Pois não, mesmo presidente. que alguém pense que é ao contrário. Pois não, presidente. Nem se poderia esperar de outra forma. Em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro que eu sou uma pessoa muito honrada e sou uma pessoa que nunca propaguei fake news e o Alexandre Frota sabe disso, porque me conhece há muito tempo, esteve comigo em cima de caminhões, fez junto comigo campanha para Jair Bolsonaro. Então, se tem alguém aqui que é fake, certamente não sou eu. Então, eu quero deixar bem claro o seguinte: de fato, eu recebi de uma fonte muito respeitável, que não tem nada a ver com milícia, é uma pessoa de carne e osso, respeitada, eu não vou dizer o nome, mas que me mandou, porque eu estou preservando essa pessoa. E então, essa pessoa me mandou o vídeo e, em razão exatamente da honradez dessa pessoa, eu tomei por verdadeiro o vídeo, que ela também foi enganada. Essa pessoa também recebeu de outra e me passou. Mandei o vídeo, né, com meus editores de vídeo, normalmente colocam a minha logo, e mandou o vídeo. Pouco tempo depois, logo de manhã cedo, alguém me falou: Bia, esse vídeo parece ser falso. Não foi o Nando Moura. O Nando, eu vi depois o vídeo dele. Parece ser falso. Diante da hipótese de ser falso, eu removi e imediatamente fiz uma explicação aos meus seguidores de que removi porque o vídeo podia ser falso e eu estou sempre pela verdade. Prefiro perder um vídeo, números, curtidos, mas sou uma pessoa íntegra, sempre fui. E isso não está em questão. Porque se é alguém aqui que não é falso e não produz fake news, sou eu. Não sou falsa nem nas redes e nem em pessoa. Porque quando eu apoio, quando eu faço uma campanha para um deputado, como fiz para o presidente Bolsonaro, eu me mantenho fiel aos princípios que me trouxeram para o parlamento, diferente de outras pessoas que já viraram as costas para aqueles que colocaram seu nome nas urnas. Mas quero dizer aqui que esse vídeo foi removido, sim, porque era falso. E não tem nenhum problema isso não me torna uma pessoa que dissemina fake news. Quem dissemina fake news normalmente é uma pessoa que, sabendo da falsidade dos fatos, continua propagando esses fatos. Então, quero dizer aqui que não aceito esse tipo de insinuação, repudio veementemente, sou uma pessoa honrada, sim, sou uma procuradora, sim, agora deputada, sim, e isso só se soma aos meus valores. Então, eu rejeito esse tipo de imputação. Quero dizer que tudo que foi colocado aqui não tem nada a ver com fake news. Tem a ver com uma pessoa que está se aliando a outras que querem calar as redes, querem tirar a plataforma da internet, a liberdade que existe exatamente de pessoas comuns, que o único lugar que tem para propagar a sua voz é exatamente a internet. São pessoas que não têm acesso à mídia. Eu estive esse ano no Parlatino, e para mim é nada surpresa ao chegar lá, porque eu já percebi que o Parlatino é um olho do Foro de São Paulo, é um braço do Foro de São Paulo. Um dos temas que estava sendo debatido era exatamente como regular as redes. E todas as pessoas falavam: nós temos que regular, as pessoas não podem falar o que quiserem nas redes. E eu me opus e disse: por que não?
As redes têm que ser livres, nós temos a liberdade de expressão garantida na Constituição. Quem é que vai regular as redes? Um burocrata sentado numa cadeira na ONU, na OEA, seja onde for? Ou o Estado vai regular e dizer o que eu posso ou não falar? Porque a legislação dos países democratas já prevê que a pessoa que causa injúria, que propague mentira, seja punida, mas a punição nunca pode ser uma censura. Ela tem que ser a posteriori e nunca numa forma de censura. Tantos aqui que dizem que lutaram tanto contra a censura estão defendendo aqui essa CPMI, cujo objeto a gente já sabe muito bem qual é, que é fazer um terceiro turno nas eleições. Então, vamos falar a verdade. Se estão tão preocupados com fake news, por que não falar a verdade? Por que não desnudar aqui o verdadeiro interesse dessa CPMI, que não tem nada a ver com buscar mentira na gente, tem a ver com calar aquelas pessoas que querem exatamente expor a verdade, mas a verdade dói quando ela contraria interesses como esse que nós vimos ontem na Rede Globo, fazer uma grande mentira, jogar uma fake news na cara do povo, como se o presidente Bolsonaro, esse homem honrado, honesto, tivesse alguma coisa a ver com o crime da Marielle. Então chega, se vamos falar de fake news, vamos falar das fake news que estão aí povoando a mídia tradicional e não ficar buscando nas redes robozinhos ou coisas ocultas, insinuações, para querer dizer que o povo brasileiro e o povo do mundo inteiro, que tem a internet como seu único ponto, única plataforma para poder se expressar livremente, possa ser calado. E lá no Parlatino, eu pude ver deputados e parlamentares de Cuba, da Venezuela, da Bolívia, da Argentina, todos dizerem, não, nós amamos a liberdade, deputada, nós só queremos que regule. Quem é que vai regular? É o Estado que vai regular? Eu não quero o Estado regulando a minha voz, eu não quero o Estado regulando a voz de ninguém, eu quero as pessoas com liberdade de expressão, eu quero uma internet livre, e eu quero que a verdadeira intenção dessa CPMI de fake news seja trazida à tona. Muito obrigada. Para responder a deputada, se assim desejar, o convidado, o deputado Alexandre Frota. Será bem rápido. Eu quero agradecer a deputada Bia Kicis por reconhecer aqui que ela postou um fake news, a primeira coisa. Ela também... Tem fake news, postei uma notícia enganosa, não Mas foi é um fake news. Deputada, Vossa Excelência teve 8 minutos com 3 de tolerância. Quero agradecer por ter postado fake news e também ter reconhecido aqui. Também no passado, mais recente, ela também compartilhou um outro fake news, que foi no caso da overdose do Glenn, lembra? Que ele deu entrada, que cheirou cocaína e que isso não foi verdade. A senhora também postou isso. Presidente, uma questão de ordem. A Bia pediu, baseado no artigo 14, direito de resposta. O senhor concedeu a ela 5 minutos? Não, eu concedei 8 minutos. Deixa eu terminar, presidente. Foi concedido a ela como direito de resposta. E, além disso, ela não fez pergunta para o depoente. Portanto, ele não tem que interpelá-la de novo. Esse é o diretor do negócio? Mas, nobre senador, em nenhum momento ela interpelou, nem ele foi convidado. Só gostaria que dessa maneira... Essa presidência entenda que qualquer pessoa, quando for feito o debate, tem que ter o direito de resposta. Não, senhor presidente, mas... Esse é o trabalho, essa é a condução dos trabalhos, né? Questão de ordem, presidente. Presidente, bom saber, todos os debates, então. Eu vou concordar com ela para ela não... Presidente, o direito de resposta é meu, ele não tem direito à contra-resposta. Não existe isso, presidente, não existe. O senhor concedeu o direito de resposta à deputada, ela o fez e até se excedeu, transpondo o direito de resposta e se manifestando sobre as supostas intenções da CPMI. Eu gostaria que o senhor encaminhasse para que essa polêmica bilateral se encerrasse. Claro. E a gente pudesse dar ordem aos trabalhos, dando a palavra à relatora. A relatora vai falar em seguida aqui, nobre deputado. Obrigado pela sua participação. Bom, só quero deixar claro que eu não defendo aqui censura, tá? Eu defendo a responsabilização pelo que é praticado. E quero falar do artigo 5º aqui,
né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Qualquer cidadão tem direito de se manifestar sobre qualquer assunto, inclusive emitindo opiniões e divulgando notícias. Porém, o anonimato é vedado, ou seja, não pode o Twitter ou qualquer outro meio de comunicação, seja privado ou público, garantir o anonimato de quem quer que seja, ainda mais aceitar contas anônimas em seu portal de comunicação. Só para deixar isso Concluindo, aqui claro. deputado. Eu passo a palavra agora à deputada Alice da Mata, relatora desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Antes, porém, quero avisar os senhores parlamentares que a nobre relatora tem o tempo livre que assim desejar. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero, senhor presidente, primeiro chamar a atenção do fato de que nós não estamos aqui numa comissão, nenhuma comissão especial, nenhuma comissão ordinária da Casa Legislativa, e sim numa comissão de inquérito. Portanto, nós temos procedimentos regimentais que devem ser assegurados por todos nós. E, em determinados momentos, nós poderemos, inclusive, ter a possibilidade de fazer sessões secretas. Portanto, é importante que cada parlamentar possa até analisar o regimento previsto para CPIs, para que a gente possa ter um nível de participação que permita assegurar uma investigação, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu quero me dirigir ao convidado, o deputado Alexandre Frota, para requerer e solicitar dele a possibilidade, saber se o senhor tem mais algum documento que o senhor queira deixar conosco. Porque esses documentos, eles integrarão a nossa CPMI. E, na medida em que não são documentos secretos, nós vamos colocar à disposição de todos os membros, para que possa ter acesso a eles. Né? Tenho sim. Tenho sim, relatora. Tenho vários documentos ao longo do trajeto aqui da nossa comissão, da nossa sessão. Eu vou disponibilizando eles mediante aos assuntos que forem surgindo aqui. Pois não. Então, eu agradeço e quero novamente reiterar a solicitação de que o senhor possa deixar todo conosco, inclusive fotografia, se for, no seu caso, uma constituição de prova daquilo que está falando. Recentemente, além de Vossa Excelência, alguns meios de comunicação denunciaram a formação de milícias digitais para dispararem fake news. Diferente do que de que alguns podem imaginar, esta CPMI foi feita com uma intenção clara: investigar se as fake news interferiram no processo eleitoral e se as fake news e os casos em que as fake news ameaçam a democracia em nosso país, com ataques a instituições, inclusive a instituição parlamentar que pertencemos. Houve também, eu vou, portanto, dirigir perguntas nessa direção. Perfeito. Há também a afirmação de Vossa Excelência e também de algumas reportagens, como é o caso da reportagem da revista Cruzoé. Muito boa, por sinal. Em que se identifica, veja bem, se identifica no governo federal a existência do que se chama o bunker do ódio. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência confirma essa ideia de que existe no governo federal, no gabinete do presidente da República, a formação de um grupo de trabalho com o objetivo de disseminar o ódio, portanto, recebendo recursos públicos salariais para este fim. O senhor confirma? Confirmo. É um gabinete. Hoje tem 3 pessoas trabalhando nesse gabinete, talvez até um pouco mais. E o nome dessas pessoas? Tércio,
Mateus e Mateus. Eu tenho os nomes aqui... Tem os sobrenomes. Eu vou dar os sobrenomes para a senhora. Eu tenho aqui... O senhor também afirmou aqui, eu queria que confirme. Mas só para assim, encerrar essa resposta. Deputada e deputado, eu vou solicitar à nossa relatora que quando ela solicitar algum documento, Vossa Excelência aferir que existe, que passe para ela ao final das oitivas. Tá bom. O interesse da Câmara dos Deputados e do Senado nesta investigação é justamente para que se possa identificar quem produz, quem distribui, quem financia. O senhor que participou da campanha, o senhor tem conhecimento de algum empresário, o nome de algum empresário, de alguma empresa que tenha financiado estas equipes de fake news ou de disseminadores de notícias fraudulentas? Posso responder aqui? Pode. Esse é um almoço que eu participei após uma palestra com o Jair Bolsonaro. Ele fez uma palestra, eu levei ele a essa palestra, e nesse dia, nesse almoço, que está Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Alexandre Frota e o então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Nesse dia, houve ali uma discussão entre o Carlos e o Flávio, entre o Carlos e o Bolsonaro, sobre impulsionamento de Facebook. Não falaram em Twitter, não falaram em Instagram, falaram em impulsionamento de Facebook. E a conversa continuou. A pergunta era: quem iria financiar? Quem poderia financiar? E aí surge o nome de um empresário chamado Otávio. Eu não tenho o nome completo aqui. Nesse almoço surge o nome de um empresário chamado Otávio, surge o nome de um empresário chamado Meyer, e pela primeira... Meyer. Eu não sei, é Meyer que eu ouvi. Não... Pode repetir os três? Posso. Otávio... Não sei se é Facuri, é Otávio. Meyer. A conversa era sobre impulsionamento de Facebook, não era de Twitter, não era de Instagram, era de Facebook. Pela primeira vez também ouvi falar ali de uma pessoa chamada Vitor Meta, que poderia conseguir esses patrocínios ou essa doação. O Vitor Meta, depois eu tive com ele, foi quando eu fui filiado ao PSL, encontrei ele no escritório dos advogados do Eduardo Bolsonaro, e pela primeira vez nessa conversa, nesse almoço aqui, eu também fiquei conhecendo e ouvindo o nome de Letícia Catel, que posteriormente veio a ser diretora da Apex. Letícia Catel, que também participou da minha filiação no PSL, no escritório em Pinheiros, em São Paulo. Estava ela, Rodrigo, que atende pelo nome de Rodrigo, Vitor Meta. Foi quando nós fizemos a reunião para que eu entrasse para o PSL. Vocês queriam os nomes... Falta um aqui. Bom, são dois Mateus, tá? Mas um é Mateus Salles Gomes, ele atualmente está lá, todas as revistas já divulgaram isso não é novidade nenhuma, todo mundo sabe. E o outro é Tércio Arnaud Tomás, que eu mostrei aqui, inclusive, as fotos deles. E o outro é o Tomás. Estão todos convocados, inclusive, eles vão vir aqui, e eu faço questão de estar aí desse outro lado também. Uma das questões nebulosas relativas à propaganda eleitoral da eleição do então presidente Jair Bolsonaro envolve a utilização da casa do empresário Paulo Marinho para a produção e disseminação de conteúdos eleitorais. Em entrevista à Globo News, o próprio Marinho admitiu que desta casa eram retransmitidos fake news durante a campanha.
Sobre esse tema, o senhor tem conhecimento desta casa, já esteve nela, sabe informar quem participou desse QG eleitoral que atuou na casa do senhor Paulo Marinho? Essa casa do Paulo Marinho realmente foi um QG da campanha do Bolsonaro. Eu apenas fui uma vez lá nessa casa. Estava o Bibiano também, estava o Julian Lemos. Bolsonaro chegou depois. Dali ele gravava alguns vídeos, passavam algumas informações para a imprensa, enfim. E aí o Paulo Marinho hoje, eu perguntei para o Paulo Marinho, antes de vir para cá, porque eu também tinha ouvido falar. O próprio Paulo Marinho parece que tinha mencionado em algum lugar que dali disparavam mídias sociais, mas mais para o PSL do que para